bom, a gente considera um bom número, e esse número de necrópsias permite que a gente tenha uma casuística bastante variada. A gente pega muito das principais doenças, das mais comuns, mas também a gente consegue pegar vários casos que muitas literaturas ou outros laboratórios dizem que são raros, esporádicos ou pouco frequentes. E uma dessas doenças que muitos locais dizem ser rara é o tromboembolismo da veia cava caudal, que a gente já pegou 21 casos nesses 8 anos de atividade. Isso, na nossa casuística, representa 1,6%. Pode parecer uma porcentagem pequena, porém, como eu disse, nossa casuística é muito variada, que dilui muito as porcentagens. Então, a gente considera 1,6% algo comum na nossa rotina. Em relação à casuística em outros locais, nunca consegui achar muitos trabalhos sobre. O que eu achei esse de Lucena, que é lá da Universidade de Santa Maria, que ele fez um retrospectivo dos diagnósticos em bovinos. Então, acho que 1984 a 2010, eles tinham feito 6.706 diagnósticos em bovinos, abrangendo, então, necrópsia e histopatológico. E de todo esse número aqui, apenas 4 casos eles diagnosticaram como tromboembolismo, o que para eles dava uma porcentagem de 0,06%. Então, a nossa porcentagem realmente é bem maior do que lá em Santa Maria, pelo menos. E quando a gente procura outros relatos na internet da doença, sempre é algo dizendo, que nem aqui diz que é incomum ou raro, ou algo que foi a primeira vez que o laboratório diagnosticou. Introduzindo a doença, então, a patogenia básica dela inicia como, em bovinos, normalmente uma acidose ruminal, a maioria das vezes subclínica, que vai levar à formação de abscessos hepáticos e que pode levar a uma pneumonia embólica. Então, as causas da doença são principalmente acidose ruminal, mas bem menos frequentemente mastite, metrite, reticuloperitonite traumática e infecção do espaço interdigital dos cascos pode causar doença, mas bem menos frequente do que a acidose. Ou seja, qualquer infecção em qualquer local que curse com uma bacteremia que permita a chegada de bactérias ao fígado para formar abscessos. Assim, em relação, devido à acidose ruminal, a predisposição da doença são para vacas lactantes, leiteiras, e bovinos adultos em confinamento, porque eles normalmente podem ser alimentados com dietas altamente fermentáveis ou, às vezes, passam por uma mudança de dieta sem adaptação prévia. Então, vacas lactantes em pico de lactação costumam receber mais concentrado no coxo para produzir mais, ou quando a vaca estava com uma dieta pré-parto, ela pare e daí ela começa a receber a dieta de lactação que tem mais carboidratos, e não passa por uma adaptação prévia. E bovinos adultos em confinamento, porque também costuma receber bastante concentrado para aumentar o ganho de peso. Bovinos de qualquer raça, sexo ou idade são predispostos, porém, em bovinos de menos de 1 ano de idade é raro, não tem, assim, muito relato. Lá em Concórdia, nossa maioria, só um caso foi em vaca de corte, todo o resto foram vacas de leite, porque lá a nossa realidade é principalmente vacas leiteiras, então a nossa maior casuística é bovino leiteiro. Apesar de ser uma doença de bovino, tem um relato em um equino, que é um relato lá no Canadá, em 2010, onde um cavalo de 9 anos de idade, ele apresentou um quadro de pneumonia crônica, que não... Pelos exames clínicos, eles fizeram raio-x, ultrassonografia, eles perceberam que era um padrão embólico, e o animal não apresentou melhora ao tratamento, e acabou sendo eutanasiado. Na necrópsia, constataram que a causa dessa pneumonia embólica era um trombo na veia cava caudal. Como cavalos não sofrem de acidose ruminal porque eles não têm um rumen, a principal causa de abscessos hepáticos nessa espécie são outras infecções no próprio trato gastrointestinal também, principalmente enterites e perfuração dos intestinos por corpos estranhos, então que também permite a chegada de bactérias ao fígado. Porém, abscessos hepáticos em equinos é bem incomum. Tem também esse relato lá de Pernambuco, de 2017, de um caprino, que também apresentou um quadro clínico de pneumonia, que não melhorou com o tratamento, o animal veio a óbito. Na necrópsia, a pneumonia era um padrão embólico e também acharam o trombo na veia cava caudal. Nesse caso, era um caprino também que ele era alimentado com uma dieta rica em concentrados, então também foi uma acidose ruminal que predispôs, que causou a doença.
Em relação à patogenia, quando ela envolve a acidose ruminal, principalmente subclínica, que é a maior parte dos casos, o que acontece é que o animal vai receber uma alimentação, uma dieta rica em carboidratos altamente fermentáveis. Esses carboidratos começam a ser degradados pela microbiota ruminal e ocorre um aumento da produção de ácidos graxos voláteis, que vai permitir uma multiplicação maior de algumas bactérias, principalmente Streptococcus bovis e Lactobacillus nesse primeiro momento. As bactérias continuam se multiplicando e vão produzir ácido lático, que ao mesmo tempo vai diminuir o pH ruminal, e quando chega mais ou menos nesse pH de 5,8, começa a multiplicar outras bactérias, como Fusobacterium necrophorum e Trupperella piógenes. Ao mesmo tempo, esse ácido lático que é produzido, ele causa uma lesão na mucosa ruminal, expondo os vasos sanguíneos da mucosa, permitindo que a Trupperella e o Fusobacterium entrem na circulação sanguínea aqui do rumen e cheguem ao fígado via sistema porta-hepático. Então, a veia porta, ou sistema porta-hepático, ele é formado pela confluência de 3 veias. A veia esplênica e a veia mesentérica cranial e a caudal. A mesentérica cranial e caudal, ela coleta sangue dos órgãos ímpares da cavidade abdominal. Então, dos pré-estômagos, do abomaso, do pâncreas e dos intestinos. Então, essas mesentéricas que vão receber o sangue lá do rumen, que vai estar cheio das bactérias. E vai chegar ao fígado pela veia porta. Esse sangue com as bactérias se espalha pelo órgão, e essas bactérias podem colonizar o fígado e formar abscessos. Se um desses abscessos se formar próximo à inserção da veia cava caudal, que aqui está representado em azul, esse vaso que vem por trás, ele vem pela face diafragmática do fígado. Se um desses abscessos se formar próximo à veia cava caudal, ele pode erodir a parede do vaso e vai formar um trombo no lumen dele. Por ser um trombo séptico, então ele é formado de bactérias e debris celulares, ele é um conteúdo purulento, ele acaba sendo friável. E por ele ser friável, ele começa a desprender pedaços que vão cair na circulação sanguínea, que são êmbolos. Então, os êmbolos desse trombo, eles caem na circulação aqui da veia porta, da veia cava caudal, desculpa, e chegam ao coração. Então, aqui vem a veia cava caudal, vem pelo átrio direito, pelo ventrículo direito e sai na artéria tronco-pulmonar, que aqui está representada de azul. Esses êmbolos, eles vão chegando aqui nas artérias menor calibre e arteríolas do pulmão, e dependendo do tamanho deles, eles vão obstruir em algum ponto dessas artérias e arteríolas. Então, êmbolos maiores vão obstruir artérias maiores, na maioria das vezes elas de pequeno calibre, médio calibre, e êmbolos menores vão obstruir as arteríolas. Esse êmbolo dentro do vaso, as bactérias vão começar a causar uma endoarterite, então uma inflamação do endotélio dessas artérias e arteríolas. E a artéria aqui vai estar obstruída, mas ao mesmo tempo ainda o coração continua batendo sangue e continua chegando sangue nessas artérias obstruídas. Então, se tu somar a inflamação da parede da artéria mais essa hipertensão pulmonar, porque o sangue continua vindo apesar de estar obstruído ali, isso enfraquece a parede do vaso e vai formar um aneurisma. Esse aneurisma comumente vai se romper, o que vai liberar sangue no parênquima pulmonar. Ou seja, uma hemorragia que em nível pulmonar é chamada de hemoptise. Ao mesmo tempo, esses êmbolos, eles acabam também colonizando o próprio parênquima pulmonar e formando abscessos. E por ser um padrão embólico, então, tanto a hemorragia quanto os abscessos, elas podem ocorrer em todos os lobos, em qualquer lobo. Porém, a literatura ela costuma dizer que a hemoptise é bem característica, que é uma característica da doença, mas em nem todos os casos você observa hemoptise, e nem em todos os casos observa a pneumonia embólica. Tem casos que você observa só um deles, ou só a pneumonia, ou só a hemorragia, em outros casos você pode observar ambos. Então, essa diferença nos padrões das lesões vão causar sinais clínicos diferentes. Os animais que apresentarem hemoptise, eles podem ter as mucosas hipocoradas devido à anemia, perda de sangue, principalmente quando o quadro é um pouco mais prolongado, vai ter uma perda coletiva de sangue. Hipertermia em animais, principalmente que tem pneumonia embólica, porque está tendo uma infecção bacteriana muito severa. Taquicardia, taquipneia, tosse, espinéia respiratória, estertores pulmonares é recorrente às lesões pulmonares, qualquer que seja, porque como tem padrão embólico, às vezes acaba afetando o pulmão inteiro e o animal tem uma dificuldade respiratória muito severa.
A descarga nasal sanguinolenta, então, em animais que apresentarem hemoptise, então, quanto mais severa a hemoptise, mais severa vai ser a descarga nasal sanguinolenta, ou purulenta, animais que apresentam um padrão mais de pneumonia embólica bem severa também podem apresentar essa descarga meio mucopurulenta. Melena em animais que têm hemoptise e acabam deglutindo esse sangue, e atonia ruminal e pulso jugular positivo, decúbito external e posição de autoescutação são em casos mais severos, mais debilitantes. A duração do quadro clínico vai variar muito, vai variar principalmente dependendo da extensão e a intensidade das lesões. A gente já pegou caso que o animal estava bem, o proprietário soltou no pasto, depois de 10 minutos achou o animal morto, cheio de sangue perto do nariz e da boca. Em outros casos que o animal ficou com uma pneumonia que não tratava e começou a se debilitar por quase 3 meses. Então, varia muito de acordo com as lesões observadas. Agora eu vou mostrar umas fotos de necrópsia, todas feitas pelo laboratório. Então, todas essas fotos são cortesia do professor Ricardo, lá do IFC. Esses 3 animais foram animais que foram eutanasiados, porque eles estavam apresentando uma descarga nasal sanguinolenta. Esse animal tinha uma descarga mais leve, esse daqui mais moderado e esse aqui já mais severo. Então, bastante sangue coagulado em ambas as narinas. Às vezes pode sair até pela boca. Esses aqui são animais que foram encontrados já em óbito. Esses 2 aqui foram encontrados com bastante sangue nas narinas. Porém, nem todo animal tem hemoptise, então nem todo animal vai ser encontrado ou apresentar o sinal clínico da descarga nasal sanguinolenta. Esse animal aqui, ele não tinha hemoptise, ele tinha um padrão de pneumonia embólica bem severo. Ele estava com bastante sinais clínicos há vários dias já, e daí, no momento, ele acabou vindo a óbito de uma forma bem agônica, e foi encontrado, então, com bastante espuma aqui nas narinas e na boca. Indo em direção às lesões da necrópsia, sempre nesses casos, quando for abrir o fígado, e ao abrir a veia cava caudal, vai ser observado o trombo no endotélio no vaso, na porção da veia cava adjacente ao fígado, onde ocorre a inserção nele, aqui vem a confluência das veias hepáticas. Aqui era um trombo mais duro, mais friável, mais seco, amarelado, com bastante sangue junto. Aqui já era um abscesso que estava erodindo aqui, então o pulso estava mais pastoso, mais amarelado. Nessa outra foto aqui tem o fígado e aqui os pulmões. E aqui na veia cava, então observa-se um trombo bem grande também, bem amarelado, de material purulento. Aqui é outro caso, muito interessante, quando já tem a suspeita de tromboembolismo, é tirar em monobloco o fígado com o coração e com o pulmão, porque assim é possível refazer o trajeto das lesões. Então, consegue abrir perfeitamente a veia cava, observar o trombo aqui no endotélio dela e seguir ao coração e ao pulmão, observando as lesões que foram ocorrendo. Outro achado frequente nesses casos são os abscessos hepáticos. Costumam ser multifocais, mas não costumam ser muito severos, assim. Então, aqui tem um, aqui tem outro, aqui acho que era outro, aqui provavelmente tinha mais um. Eles eram de pequena dimensão. E aqui um já cortado. Nessa foto tem 2 trombos, um aqui e um aqui. E nesse outro tem um já bem encapsuladinho e um maior aqui, que dá para ver o material purulento. E sempre vai ter, então, também um abscesso que vai estar próximo à veia cava caudal. Ao abrir a cavidade torácica, então, seguindo a necrópsia, muitas vezes, já na superfície pleural do pulmão, dá para ter uma ideia das lesões e do padrão. Esse aqui era um animal que tinha um padrão predominante de hemoptise, então, já aqui na superfície pleural, dá para ver umas áreas focalmente extensas, vermelho enegrecidas, que ao corte correspondiam a essas áreas. Essa aqui é um padrão mais uniforme da hemorragia, como se fosse difuso, assim. E aqui já era um padrão, já tem um padrão que é uma hemorragia mais severa e acaba formando como se fosse um coágulo no local, né? Eu acredito que esse padrão aqui se deva porque quando rompe as arteríolas, que são de menor calibre, acaba tendo uma hemorragia mais distribuída,
E aqui, quando rompe, artérias de um calibre um pouco maior, então as artérias de pequeno calibre ou de médio calibre. E normalmente esse coágulo aqui, depois de um tempo, ele começa a sofrer como se fosse uma organização, começa a ter reformação de tecido conjuntivo para tentar encapsular e organizar essa lesão. Aqui são fotos de outras lesões de hemoptise, então aqui também um padrão mais distribuído, mais homogêneo. Essa, um coágulo bem grande, esse aqui acho que tinha uns 10 centímetros, ele já estava sendo bem encapsulado. Essa, um outro coágulo aqui em organização, que tem um padrão também de pneumonia. E esse também, um coágulo sofrendo organização, tem bastante tecido conjuntivo sendo formado aqui no meio já. Em animais que apresentarem um padrão de pneumonia embólica, também é observar a superfície pleural do pulmão, que nem nesse caso dá para observar uns nódulos multifocais, distribuídos aleatoriamente, elevados aqui, que correspondem ao corte dessas áreas multiabscessos, que chegam a ser quase covalescentes. Aqui um outro abscesso cortado ao meio, e esse também um padrão bem mais pneumonia embólica, quase não tem hemorragia, um pouquinho de sangue aqui, mas os múltiplos abscessos no parênquima observados, então conteúdo purulento sendo encapsulado aqui. Nos animais que apresentam hemoptise, principalmente mais severa, ao abrir o trato respiratório, é possível observar sangue coagulado nos brônquios, aqui na carina, indo para a traqueia, indo em direção ao nariz e à boca. Quando esse sangue chega à faringe, o animal pode deglutir e vai ser observado no rumen, então esse sangue, esses coágulos sanguíneos deglutidos junto ao conteúdo ruminal. Outras lesões que podem ser observadas são endocardite valvar, glomerulonefrite aguda, nesse caso. Pode observar também infarto isquêmico renal, também é comum, por causa que está tendo bactérias na circulação sanguínea, está tendo êmbolos sépticos, então pode se distribuir para outros órgãos, causar lesões em outros órgãos, agravando o quadro clínico do animal. Nesse caso, o trombo obstruindo a veia cava caudal era tão grande que ele praticamente obstruiu todo o fluxo sanguíneo do sangue que estava saindo do fígado, indo em direção ao coração, que causou uma congestão passiva no órgão. Então, o sangue estava voltando, estava tendo refluxo, o que levou a uma congestão centrolobular do fígado, então, o famoso padrão de noz moscada, e também levou a um aumento da hipertensão portal e causou esse edema de mesentério, que aqui a gente observa um material gelatinoso, translúcido, distendendo o mesentério entre as alças do cólon espiral. Então, é um edema aqui. O diagnóstico da doença ele pode ser feito através dos sinais clínicos. Descarga nasal sanguinolenta é muito característico, porém nem todo animal vai apresentar, mas quando o animal apresenta já dá. Tromboembolismo é o primeiro lugar na suspeita diagnóstica. Dispneia, tanto se o animal tem hemoptise quanto pneumonia embólica. Anemia em animais que estão tendo uma perda de sangue há um bom tempo já. E perda de peso conforme o quadro vai se progredindo. Junto a uma epidemiologia, então, animais que se sabe que estão recebendo uma dieta rica em carboidratos, ou que passaram por uma troca de dieta sem adaptar antes. E o diagnóstico pode ser confirmado nas lesões macroscópicas, que são bem características e permitem fechar o diagnóstico. Diagnósticos diferenciais em animais que apresentam descarga nasal sanguinolenta vai ser qualquer outra doença que cause, dê para observar sangue saindo das narinas. Então, diátese hemorrágica por intoxicação aguda por Pteridium aracnoidea, samambaia. Menos comumente traumas ou neoplasias na cavidade nasal, que pode sangrar também. Tem o carbúnculo hemático, que o animal vai apresentar essa alteração, porém ele vai apresentar descargas sanguinolentas em todos os orifícios do corpo, e aqui no estado não é comum, é observado esporadicamente no fim do Rio Grande do Sul, no sul do Rio Grande do Sul, então não é um diferencial muito importante. Prognóstico desfavorável, os animais não costumam sobreviver, e fazendo com que a mortalidade chegue a 100% praticamente. Se o animal ele tem alto valor zootécnico, dá para tentar uma antibiótico terapia com penicilina, oxitetraciclina
ou florfenicol por semanas ou meses, mas não garante sucesso de tratamento, porque é muito difícil o antibiótico conseguir chegar lá no meio de todos os abscessos, porque ele é encapsulado, tem muito debris celular, o antibiótico não consegue fazer efeito. Então, acaba sendo um tratamento caro, que não tem muita garantia de sucesso. Deve ser feito o controle a partir de prevenir a acidose ruminal, então, um manejo nutricional adequado. E era isso. Obrigada pela atenção de todos. Não sei se alguém tem um questionamento, alguma coisa. Eu vou parar minha apresentação agora. Então, muito obrigada, Fernanda. Parabéns, uma ótima apresentação. Ali no nosso laboratório a gente não pegou casos assim, então acho que a maioria das pessoas que estão aqui no laboratório dali, né, não viram ainda, então foi muito bom pra gente. Muito obrigado mesmo. Que bom, então, que agregou alguma coisa para vocês. Fico bem grata. Com certeza. Eu tenho uma pergunta. Viu, Fernanda, o termo ali quando o pessoal, alguns patologistas falam, na verdade, síndrome da veia cava caudal, por exemplo, outros patologistas que são contra esse termo é por causa da etiologia da doença, que, tipo, já se conhece, que é por acidose ruminal, etc e tal, ou tem algum outro viés, ou vocês consideram, por exemplo, aí no UFC, duas doenças em separado, assim? Então, o professor Ricardo também não gosta que usa síndrome, eu nunca entendi, porque é que síndrome refere mais ou menos a uma doença que pode ter diferentes apresentações, né, de sinais clínicos e lesões. Então, nunca entendi muito bem porque não aceitam, a gente aprendeu lá no UFC a tratar só como tromboembolismo da veia cava caudal. Eu acho que talvez o motivo ali da etiologia pode ser também, que talvez em lugares que não considero mais que uma etiologia ou não, mas é algo que eu aprendi a falar como tromboembolismo também, não aprendi a falar como síndrome, mas eu também não vejo que seja muito errado também, não muda muita coisa. Eu também acho bem a mesma coisa que você, inclusive. Professor Adriano, pode... Boa tarde, Fernanda. Boa tarde. Parabéns pela apresentação. A gente, só corrigindo ali a Daniela, acho que não é do tempo dela, mas antigamente teve um caso, né, aqui no laboratório de uma vaca de leite, né, com esse problema não chegou a ter, na verdade ela foi eutanasiada, porque estava com dificuldade respiratória, bastante tempo, assim, para subir uma ladeirinha de 2, 3 metros, assim, demorava ali uns 10 minutos, então o negócio, o proprietário, né, é dono de uma leiteria que queijaria também e tal, acabou fazendo eutanásia e estava comprometido o pulmão, né, não chegou a dar hemorragia, mas estava com os abscessos, como você mostrou ali, muito legais as fotos a princípio. A gente teve 3 casos aqui meio parecidos com isso, que é assim, ó, são animais que nunca tiveram um confinamento, nunca receberam ração, então não tiveram nenhum quadro de acidose, são animais de gado de corte, né, e a situação que eles tinham abscesso também ali na veia cava. Um deles, se não me engano, tinha no pulmão também uma pneumonia, mas os outros 2 não. E não tinha nenhum relato também de lesão em casco em nenhum local. A gente ficou meio perdido de animais mais de ano, assim, de ano e meio, e uns outros de 2 anos, assim. Vocês chegaram a pegar algum caso parecido lá no IFC ou lá na URGS até, que você está agora fazendo mestrado lá? Seria isso? Então, caso assim, lá em Concord a gente não pegou, a maioria é bovino. Teve um caso lá que foi bovino de corte, não lembro bem o histórico agora, mas provavelmente ele lá não tem muita criação assim de bovino de corte, então eu acredito que deveria receber concentrado no coxo. E os outros animais eram todos de leite, então quadro assim a gente não pegou. Normalmente a gente meio que já quase que confirma que foi algum quadro da acidose ruminal, porque normalmente esses animais também têm paracareatose das papilas ruminais e tal.
Esses animais, talvez, em algum momento, eles podem ter passado por alguma lesão enterite bacteriana, talvez alguma lesão intestinal que tenha permitido a chegada de bactéria ao fígado, igual acontece nos equinos, talvez, é o que eu posso pensar, né? Mas, assim, com epidemiologia semelhante à de vocês, a gente não pegou nenhum caso. Tá. Obrigado pela Mas, ótima apresentação. Parabéns de novo. obrigada. Se chegaram a pegar algum caso, Fernanda, que viram, por exemplo, algum membro que foi acometido também por causa do tromboembolismo em outros vasos, assim? Não, normalmente as lesões que eu descrevi ali são as que a gente pegou. Outras lesões não teve nenhum caso, assim. Ah, tá, entendi. Então, acho que era isso, se ninguém mais tem perguntas. Então, tá bom, Fernanda, muito obrigado, tá? Obrigada. Sempre será muito bem-vinda, obrigado por contribuir, e quem quiser apresentar também será bem-vindo. Obrigada, então tchau a todos. Até mais. Tchau, até mais. Tchau, gente, bom final de semana.